bem-vindas e bem-vindos a esse U Talks de hoje, com um time completo aqui, que esse U Talks está muito especial. O Talks de fim de ano, de virada de ano, aquele momento que a gente faz 1000 promessas, mas nem sempre a gente consegue cumprir. Só que a gente está aqui para ajudar vocês e a gente conseguir cumprir com essas promessas. Então, temos a honra de ter Rafa Lund. Nosso diretor técnico. Fala, galera! Sempre um prazer estar aqui com vocês. Também temos aqui My Love Otaviano. Ele mesmo. Vamos falar de novos hábitos, hein, gente? Novos hábitos, hein? E para falar sobre esse tema, novos hábitos, que gera bastante assunto, é claro que nós convidamos alguém à altura, né? Então conheçam Dr. Bruno Menezes, médico e especialista em nutrologia. E hoje em dia, a sua área de atuação é o tratamento para emagrecimento e contra a obesidade. Bem-vindo, doutor! Muito obrigado, Flávio. Muito obrigado, Rafa. Muito obrigado, Taviano. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que eu possa tirar as dúvidas, ajudar as pessoas a alcançarem esse objetivo de estabelecer um hábito novo, né? Todo mundo quer isso no ano novo, né? É isso, no ano novo, aquele tempo, né, que a gente pula as ondinhas, come uva, faz tudo que é necessário e a gente dá aquela revisada, né, doutor? E fala, ano que vem eu prometo que eu vou cuidar mais de mim, ano que vem prometo que eu vou treinar mais, vou botar atividade física Vou mudar minha alimentação. Vida. Vou mudar minha alimentação. A gente promete um bando de coisa e nem sempre a gente consegue cumprir. Qual a primeira dica que a gente pode dar para quem está assistindo aí a gente? Bom, esse momento de final do ano, né, é um benefício do calendário que foi criado, né? Porque, na verdade, de um ano para o outro não muda teoricamente nada, mas a gente segue um calendário e isso dá uma esperança da gente de renovar, né, reiniciar esse ciclo novamente, de começar de novo, de tentar, né? Então, a minha dica é não só focar naquilo que você deseja, mas sim traçar os passos que você precisa dar para chegar cada vez mais perto do seu objetivo. E realmente botar isso no papel. Por exemplo, esse ano eu quero eliminar 10 quilos. O que eu preciso fazer? Não, eu preciso começar a fazer atividade física, me alimentar de forma saudável. Mas a cada dia, o que eu preciso fazer? Então eu gosto de trazer esse objetivo para o mais próximo possível. A gente pensar no curtíssimo prazo, pensar no objetivo de hoje. Porque se eu falhar hoje, eu vou sempre ter um amanhã para compensar. Então não entra naquele ciclo de, nossa, eu falhei hoje, vou desistir, perdi todo aquele trabalho que eu vim conquistando. Né? É legal botar no papel, né? Eu gosto bem de botar no papel, mas eu pergunto, o que é mais difícil, doutor? Começar a comer bem ou começar a treinar? Tcharam! O mais difícil é estabelecer um hábito. Um hábito é uma habilidade. Então, as pessoas não podem esperar, por exemplo, se eu começar a treinar futebol hoje, que amanhã eu fique igual o Neymar. Claro. Exige tempo, dedicação. Então, algumas pessoas confundem isso erroneamente, né? Porque elas acham que para criar um hábito é necessário você repetir aquilo por 18 dias. Porque tem um estudo lá da década de 60 que falava exatamente isso. Só que o que o estudo falava era o quê? O tempo mínimo para você adquirir um hábito era 18 dias. Mas isso pode variar de pessoa para pessoa. Mas como dizem por aí, né, uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade, né? O que seria no mínimo 18 dias virou 18 dias, é o suficiente para estabelecer um hábito. Por quê? Porque ele é longo o suficiente para ser um desafio e também tem um tamanho suficiente para ser uma verdade, ser verossímil, né? Você precisa de 18 dias fazendo só aquilo. Mas, na verdade, para estabelecer um hábito, pode demorar entre 8 a 254 dias. Ou seja, quase 8 meses e meio aí, que não coincidentemente também, na minha opinião, na minha espiritualidade, é quase o tempo de evolução de um feto, né? Dentro da barriga da mãe, né? Que são os 9 meses, né? Esse estudo foi interessante, exatamente, eu ia falar disso. Esse estudo foi muito interessante e é exatamente o mesmo, né? Um estudo antigo em que eram hábitos simples, era hábito de beber água, não era nem fazer exercício, era algo muito simples. Algumas pessoas conseguiram atingir ou tornar isso um hábito da maneira como eles avaliaram em 18 dias, enquanto outras levaram mais de 200 dias. Em média foram 66, mas por algum motivo, dentro do mundo que a gente vive, essa galera apressadinha fala assim, cara, 21 dias, sei lá qual é o livro e tal, para você construir um hábito, isso pode até ser um bom início.
mas certamente não há verdade absoluta para todo mundo, né? Então, o ponto é, cara, estabelecer a tua meta e seguindo ali devagarzinho, eu acho ótimo. Pegando o teu gancho, você usou o exemplo de, quero perder 10 quilos num ano. Muitas vezes olhar para uma distância muito grande pode ser algo, 10 quilos. Mas se você coloca metas menores, a gente fica feliz porque chega lá. Você vai gostar dessa, acho que até você conhece essa história. Teve um grande desses treinadores Navy SEALs da vida que foi fazer uma palestra uma vez pra galera que tava se formando na faculdade. E aí perguntaram pra ele qual é a coisa mais importante do dia. Todo mundo esperando que ele fosse falar que você faça 1000 flexões, que você faça XYZ e tal. E ele falou, arrumar a cama de manhã. É isso, é conhecido Conheço também essa massa. E aí, por que ele fala isso? Porque é a primeira grande vitória. Então, ao invés de você tentar perder 10 quilos, cara, perder 1 quilo é a sua primeira grande vitória. Você já conseguiu atingir o seu primeiro degrau. Vamos pro próximo, vamos pro próximo, vamos pro próximo. Então, pegar uma meta grande e dividir em pequena também é uma boa saída pra você ir quebrando isso. Não sei se você ia tocar nesse ponto também, né? É isso que eu falo para os meus pacientes, de botar no papel. Porque você faz um quadradinho daquilo tudo que você tem que fazer no dia. E descreve do lado a atividade. Tudo que você tem que fazer, literalmente, acordar, escovar o dente, o tempo que você desloca para o trabalho. E aí, nessa agenda, você vai tentar incluir um período para alimentação tranquila, um período para atividade física. E toda vez que você fizer atividade, você vai com a canetinha verde, que funciona muito bem para mim, e faz um tique lá, dizendo que você concluiu. Cara, no final do dia, você olhar todas aquelas atividades e ver que você conseguiu fazer tudo, isso funciona tão bem psicologicamente. E os pequenos hábitos mesmo. Por exemplo, tem uma coisa que eu adotei na minha vida que hoje, ao vir pro estúdio, eu reparei como ela faz falta se eu não faço. Uma bobagem, mas que se tornou um remédio pra mim. Um santo remédio. Todo dia de manhã. Eu sei o que é, meu amor. O que é? A sua água. A minha água. Eu pego 1 litro, que eu tenho 1 litrão lá de água, e bebo como se eu estivesse tomando um chá medicinal todo dia de manhã. Vou lá e fico gargalando, aí eu bebo, fico pensando sentado na beira da cama, mergulho, bebo lá, até eu zerar essa aguona minha. E eu continuo bebendo durante o dia, em outros momentos. Mas hoje, por exemplo, eu tava saindo do quarto, correndo para vir para cá, eu falei, não bebi minha água. Voltei, sentei, bebi minha água lá, e assim me fez bem. Conquistei, fiz lá meu tiquezinho. São pequenas coisas assim que realmente fazem a diferença, né? Cada tique desse dá uma sensação positiva de que você conseguiu concluir. Então é como se fosse uma descarga ali de serotonina, dopamina, endorfina, né? Coisas que te trazem um bem-estar. E nem sempre a gente vai conseguir dar todos os tiques. Então, usando a regra de Pareto, quando a gente consegue fazer pelo menos 80% daquilo que a gente Como é que é? Regra de Pareto, pra quem não sabe o que é o tal do 80-20. 80-20. Foi um pesquisador, um filósofo italiano que percebeu que 80% das terras da Itália era detida por 20% das pessoas. Sim. Então, essa regra, né, ou esse princípio que foi criado lá, acabou sendo expandido para diversas outras áreas. Então a gente usa esse princípio hoje em várias outras áreas. E dentro do treinamento, dentro da nutrição, dentro da construção de novos hábitos, você pode ter essa ideia. Você não precisa concluir 100%. Mas certamente se você fizer 80% do planejado, tudo bem. Aproveitando que a gente tá no final do ano, a gente sempre brinca, né? Cara, o segredo não é o que você faz do ano novo, do Natal até o ano novo. É o que você faz do ano novo até o Natal. Exatamente. São os 80%, não os 20%. Doutor, qual é a maior vontade ou qual é a maior demanda quando chegam na sua clínica? Ganhar peso, perder peso? Enfim, qual é o topo da pirâmide de quero mudar meu hábito, quero que isso aconteça? Um hábito que está presente em 100% dos pacientes, uma queixa, que é uma queixa do mundo moderno, né? É a ansiedade, né? Hoje a gente tem o acesso à informação muito mais rápido do que há 30 anos atrás. A gente é bombardeado com informação a cada 5 segundos. E as redes sociais estimulam isso, né? De você ficar ali zapeando ali naquele feed, olhando informações novas. Então, lógico que o que principalmente chega à obesidade. A obesidade é uma doença que vem expandindo a sua prevalência na sociedade de forma absurda. Da década de 70 para hoje, a gente mais do que triplicou o número de pessoas. O Brasil, né, que é uma terra tropical tão pleno para atividade física, tem esse número assustador, né? E isso não vem só cometendo os adultos, vem cometendo inclusive as crianças, né? Muito, né? Obesidade infantil. Então, a obesidade acaba sendo a principal queixa e as doenças associadas à obesidade são a principal queixa. Mas uma queixa está sempre presente, não necessariamente o paciente relata isso de forma direta, mas é a ansiedade, né? As pessoas querem um resultado de forma rápida, com o mínimo de trabalho para ontem, né? Que eu preciso emagrecer 30 quilos para ir num casamento daqui a 10 dias. E é perder peso que é a grande demanda, a primeira demanda de mudança de hábito ou mudança de estilo de vida. Quero perder peso, doutor. É a primeira coisa? O doutor é especialista em obesidade, né? Então, pois é. As pessoas que procuram ele, certamente, é para perder peso. É porque a coisa mais difícil é emagrecer. É bom que né? o público talvez não saiba, é legal entender um pouquinho. Emagrecer é uma coisa muito difícil.
né? Se fosse fácil emagrecer, todo mundo era magro. E a tendência do mundo moderno é levando a gente cada vez mais para a obesidade, né? Esse número vertiginoso de pessoas obesas, que aumentou muito da década de 70 para hoje, não foi só apenas de comer mais e se exercitar menos. A exposição a substâncias tóxicas que estão aí no nosso ambiente tem contribuindo para isso, né? O modelo das nossas cidades, como elas são construídas, vem contribuindo para isso, que as pessoas de classes sociais mais baixas estejam cada vez mais obesas, porque elas moram muito longe do trabalho, o transporte público é extremamente ruim, o salário para essas pessoas viverem é extremamente baixo, e essas pessoas elas saem de casa muitas vezes 3, 4 horas da manhã, vão chegar em casa 1 hora da manhã, então ela não tem tempo para se alimentar, não tem tempo para fazer uma atividade física, não tem tempo para ter um lazer, não tem renda suficiente para conseguir ter um lazer, para quebrar aquela zona de pobreza, né? Para você sair da zona de pobreza, normalmente é um trabalho de gerações, né? Cada geração vai deixando a geração seguinte um pouquinho melhor do que ela encontrou ali, do que ela nasceu, né? E tirando raros exemplos, assim como, por exemplo, os atletas de futebol, né? Que conseguem quebrar essa linha da pobreza em uma geração, né? É muito raro que isso aconteça, é muito difícil fazer isso, né? Hoje nós estamos aqui porque os nossos pais talvez tivessem colocado a gente numa situação melhor do que eles estavam. Então nós tivemos muita facilidade, né? Como se eu tivesse uma corrida de 1 quilômetro, mas o pessoal de baixa renda está largando no quilômetro 0 e eu estou largando no quilômetro... Nós temos oportunidades no metro 900. Acesso que eles não têm, né? Com certeza. As oportunidades. Então isso tudo a gente tem que também fazer um trabalho de conscientização da população, mas também um trabalho social, né? Quando a gente vai tratar qualquer doença, a gente fala de qual palavra, né? Epidemiologia, né? Como aquela doença é transmitida, né? Como é que eu posso fazer para diminuir a transmissão dessa doença, né? Na época da Covid, a transmissão era por via respiratória, então pensaram em métodos de barreira, máscara, né? Então, como a obesidade está penetrando cada vez mais na sociedade, em todas as classes etárias, né? Então, a gente tem que fazer esse estudo e tentar mudar essa situação para que a gente possa curar. Não vai ser apenas com medicamento, que esses medicamentos são extremamente caros, a população não tem acesso. Sim, com certeza. E, doutor, quando a pessoa tenta dar essa virada para a mudança de hábito, qual é o maior erro que, na maioria das vezes, acontece? Não estabelecer metas realistas, né? Dentre os melhores hábitos que uma pessoa pode adquirir, se eu pudesse citar um assim para ter como prioridade, seria acordar mais cedo. Acordar mais cedo resolve grande parte dos problemas da nossa vida. A falta de tempo que todo mundo reclama, acordar mais cedo resolve isso. Sim. A insônia, que é uma coisa muito comum, eu sempre falo, você quer dormir mais cedo? Todo mundo fala, eu preciso dormir mais cedo. O que ela tenta fazer? Deitar na cama às 9 horas da noite para dormir. Ela não vai conseguir. Esquece dormir cedo. Você tem insônia, vai dormir 1, 2, 3 horas da manhã, não importa. Quero que no dia seguinte, 5h30 da manhã, você acorde e não durma durante o dia. Eu duvido que no dia seguinte você não vai dormir um pouquinho mais cedo. E cada vez que você for fazer isso, cada vez você vai regulando uma coisa muito importante, que é o ciclo circadiano. O que é isso? É o fuso horário do nosso cérebro. O nosso cérebro não tem relógio. Então a gente tem uma glândulazinha aqui que fica localizada atrás dos nossos olhos por um motivo muito estratégico. Uma glândula chamada glândula pineal. E ela é o relógio do nosso cérebro. Ela diz se está de manhã, de tarde ou de noite. Como é que ela diz isso? Pela quantidade de luz que entra pelos nossos olhos. Então, se eu vou dormir num ambiente claro, vou assistindo televisão, mexendo no telefone, eu estou mandando para o meu cérebro um padrão de luzes que são azuis e brancas, que não coincidentemente são as luzes de onde? As cores de onde? Do céu e das nuvens. Então, a gente foi modelado geneticamente ao longo de milhares de anos. Para quê? Para ao ver esse tipo de luz, olhar para o céu, o céu azul, as nuvens brancas, isso nos estimula a ficarmos acordados. E o pôr do sol, naqueles tons alaranjados e a escuridão, vai estimular o quê? Que nós tenhamos sonos e dormirmos. A princípio, éramos todos assim? Não. Tinha gente que via a luz do céu e dormia. E via a ausência de luz à noite e acordava. O ser humano não enxerga bem à noite. Você imagina 15 mil anos atrás, numa savana, numa floresta,
um ser humano saindo de noite, passeando na savana, procurando alimento. O que ia acontecer com ele? Ele ia ser Devorado. por outro predador que caça à noite. Eu li esse livro e é muito interessante, Rafa deve ter visto também, porque ele fala de toda a parte de comportamento humano, né? De alimentação, de sono, qual é a hora que a gente deve estar dormindo, qual a hora que a gente deve estar acordando, independente dos ciclos e das intervenções que existem hoje na nossa vida, né? E ele fala também sobre a alimentação e o modo da alimentação que a gente deveria tentar manter, né? Não comer depois das 10, tá comendo 8 da noite, umas 2 horas antes da gente de fato repousar, deitar, no máximo 10 tá dormindo. Tô lembrando de tudo? Perfeito, assim, essa questão é uma questão que a gente aborda muito o que a gente chama de cronobiologia. O que é isso? É como o seu corpo reage ao mesmo estímulo em momentos diferentes. Eles fizeram um estudo muito legal, que eles pegaram um grupo grande de pessoas e dividiram ela em 2 grupos. Os 2 grupos iam consumir a mesma quantidade de calorias da dieta. Só que o grupo A ia comer muito de manhã, razoavelmente no almoço e pouquíssimo à noite. E o grupo B ia comer quase nada de manhã, a mesma coisa no almoço do outro grupo e muito à noite. Os 2 grupos emagreceram. O grupo que comia mais de manhã emagreceu 4,9 kg a mais do que o grupo que comia mais de noite, com a mesma dieta, só mudando a hora do alimento. Então isso fala o quê? Que alimentar-se mais de manhã, ele contribui melhor para a perda de peso. É aquela história que a minha avó já falava, tomar café da manhã como O rei, melhor alimento do dia. almoço como um príncipe e jantar como um mendigo. É isso aí. Agora, doutor, se eu fosse fazer um mapeamento, ou uma trilha, melhor dizendo, de acontecimentos para quem quer virar a chave da vida para novos hábitos. A gente vai falar acordar cedo, beber água, cuidar da sua alimentação, entrar na atividade física. É claro que não dá para fazer isso tudo ao mesmo tempo, mas qual seria a trilha na sua cabeça? Claro que cada pessoa tem uma especificidade, mas qual é o início para qualquer pessoa para começar a ter uma trilha de acontecimentos? Qual seria a indicação? Tem um estudo bem legal de Harvard que estabeleceu assim, alguns hábitos interessantes para reduzir a chance de ter alguma doença crônica, né? Um infarto, um AVC, uma diabetes, um câncer. E os hábitos que você pode fazer para reduzir esses riscos, né? E os hábitos que eles citaram, sono de qualidade. Tá? O que é um sono de qualidade? Acordar descansado. Acordar querendo levantar da cama. Se eu acordo querendo ficar mais uns minutinhos a mais na cama, é um sinal de quê? Que aquele sono não foi reparador. E aí é o que é o dado mais importante, porque não importa o número de horas que você durma. Se você está acordando cansado, com vontade de dormir mais um pouquinho, é um sinal que o sono não foi reparador. A função do sono é reparar o teu cérebro. Assim como a função do carregador do celular é carregar a bateria do celular. Se eu coloco meu celular para carregar de noite e quando eu for acordar de manhã eu olhar ele, a bateria está em 60%, tem alguma coisa errada com a bateria ou com o carregador. Não importa o número de horas que ele ficar ali carregando. Se ele não carregar 100%, tem algum problema. Então, a grande maioria das pessoas tem esse sono não reparador. Por mais que às vezes durmam até mais de 8 horas. Tá? Eu não gosto muito desse número mágico de número de horas dormidas, mas mais pela qualidade do sono. E os outros hábitos que eles também falaram em Harvard é evitar a bebida alcoólica. A bebida alcoólica é extremamente calórica. Eu não sei se vocês sabem, o carboidrato, que é o grande vilão das dietas, né, ele tem 4 calorias por grama. O álcool, ele tem 7 calorias por ml. Então, é quase o dobro de calorias naquela mesma quantidade. Né? Então, evitar a bebida alcoólica, que está relacionado ao risco de diversos tipos de câncer, obesidade, diabetes e síndrome metabólica. Não fumar, não se estressar e praticar atividade física, espiritualidade e um bom relacionamento com os colegas. Então, esses são os principais hábitos. Por onde eu começaria? Por aquilo que é mais óbvio para você, por aquilo que é mais fácil para você conseguir. O maior erro das pessoas é criar expectativas muito irreais, coisas que elas não vão conseguir manter. A pessoa quer emagrecer muito rapidamente, ela fala, vou ficar uma semana comendo só melancia, jiló, quiabo e... Vou para um box de crossfit na mesma semana. Crossfit de manhã e uma maratona à tarde. A gente é intenso. A gente não vai conseguir manter isso. Então, eu prefiro que sejam pequenas mudanças, mas que sejam confortáveis a certo ponto para serem suficientes para você continuar repetindo aquilo. Eu sempre dou o exemplo de escovar o dente. Né? Se hoje eu escovo o dente 40 vezes, mas não escovar o resto da semana, o que vai acontecer com o meu hálito? Eu vou ficar com mau hálito. Mas se eu escovar o dente só por 5 minutos hoje, eu vejo alguma diferença no meu dente? Não. Então vai para aquela analogia. Eu vou para a academia hoje. Fiquei meia hora lá. Cheguei em casa, vi alguma diferença? Não. Eu vou amanhã. Chego em casa, vi alguma diferença? Não.
Mas ao longo do período, você repetindo aquilo, você vai ver melhor essa diferença. Quem é a pessoa que mais repara que você emagreceu? Você ou uma pessoa que você não vê há um mês? Né? Porque essas pequenas mudanças ao longo do dia não são perceptíveis. Então a gente tem que mudar o paradigma do que é considerado sucesso. O que é a pessoa ser bem-sucedida? A gente acha que a pessoa conquistar todos os objetivos dela. Ser bem-sucedido é conseguir realizar suas tarefas diárias. Por isso que eu falo de olhar aquela planilha e ver que você conseguiu concluir a maioria daqueles itens que você conseguiu, você foi extremamente bem-sucedido naquele dia. E isso vai te tornar uma pessoa bem-sucedida em todos os aspectos da tua vida. No trabalho, no relacionamento, na espiritualidade. É aquilo porque a gente não pode depender de força de vontade, de motivação. A disciplina é diferente de motivação, né? Eu vi alguém falando esses dias um negócio que eu achei bem interessante, né? Que é bravura, né? O que é o ato de bravura? Se eu estou morrendo de medo de uma situação, né? Estou sofrendo um assalto, estou morrendo de medo, mas nessa hora do medo eu finjo ter bravura, eu estou morrendo de medo, mas eu estou fingindo coragem. Isso é considerado um ato de bravura, não é? Total. E você fazer aquilo que deve ser feito, mesmo quando você não está motivado para fazer aquilo. Não é também um ato de vitória? Né? Com certeza. Nossa, eu tenho que correr todo dia, na rua. Tá chovendo, tá um frio, a cama tá tão quentinha, tá tão gostosa. Não tô com vontade nenhuma de ir. E mesmo assim eu fui. Isso é uma vitória. Então a gente tem que ter essas pequenas vitórias ao longo do dia, porque isso torna melhor a vida, a felicidade, o relacionamento. Os estudos mostram que reduzem os índices de depressão. E Rafa, quantas vezes ou quantas pessoas vão até você, né, em busca desse novo hábito na vida das pessoas através da atividade física e como eles vão no sentido de muito afinco, né? Essa coisa da busca imediata. Há uma desistência muito maior ou há uma permanência? Como é que é? Esse é um tema interessante, né? Porque eu acho que a maior parte das pessoas que nos procuram, imagino que com o Bruno também, ela não chega lá falando assim, oi Bruno, oi Rafa, tudo bem? Eu queria mudar meu hábito. Não, a pessoa não chega assim, ela chega querendo um objetivo. Meu objetivo é perder X quilos, meu objetivo é melhorar minha massa magra, meu objetivo é conseguir melhorar minha diabetes, minha hipertensão, etc e tal. Várias coisas que podem ou não estar associadas à obesidade, por exemplo. Então ela não chega com o objetivo de mudar o hábito. Só que a gente sabe que para ela conseguir atingir aquele objetivo, ela precisa mudar o que fez ela chegar lá, que foram normalmente maus hábitos. Ou seja, bebia, comia demais, fora de hora, etc, tal, mamãe. Então, vamos começar a mudar isso aqui. E essa mudança, muitas vezes, ela começa falando assim, cara, tô muito animado, tive lá no Bruno, vou começar a fazer aula com o Rafa agora, bicho vai pegar, e aí ela vem com carga total, pé no fundo do acelerador, bom. Então ela zera tudo que ela pode de comida, começa a querer treinar como um louco, e não que isso seja completamente errado, mas isso tem alguns problemas. Primeiro, a sustentabilidade. Segundo, a segurança, né? Porra, você restringir demais a dieta sem estar acostumado, fazer um treino acima da sua capacidade atual, risco enorme de você acabar se lesionando. Então, o que eu digo, e concordo 100% com o Bruno, é começar no giro 100, sair do 0 a 100 de uma vez, não é a melhor opção. É pegar pequenos tópicos que você fala assim, cara, eu vou fazer isso aqui todos os dias, não importa por quê. Eu não vou ver melhora naquele dia, mas eu vou fazer aquilo todos os dias, não importa por quê. E eu anotei aqui algumas coisas que eu não quero esquecer, que senão eu esqueço, né, que eu sou desses, mas a gente tocou em pontos de pequenas mudanças, né? Tem alguns autores que eu gosto muito, assim, e que ao longo do tempo me ajudaram muito a entender essa questão. Clássico Charles Duhigg, né, do Poder do Hábito, ele fala um pouquinho sobre isso, mas à frente dele vieram outros grandes autores, James Clear e tal, e recentemente teve um que muita gente cita, que é o tal do mini hábitos. E eu vejo que às vezes as pessoas entendem mal isso. Você pegou o seu exemplo, que é, cara, vou tomar meu negócio de manhã. Água. Eu vejo o mini hábito da seguinte maneira, cara, eu vou colocar um desafio, que ele seja tão pequeno que eu não tenho esforço nenhum pra fazer, mas que ao fazer aquilo eu fale assim, porra, ótimo, então já que eu fiz isso, vou fazer mais um pouquinho. Então às vezes eu coloco um desafio pra uma pessoa que é o seguinte, cara, eu quero que você faça 10 agachamentos. Eu quero que você, assim que você acordar, você coloque a sua roupa de treinar, mesmo que você não vá, coloca. Então, quando você dá esse primeiro passo, isso já é um gatilho para você fazer um pouco mais. Então, se eu peço para você, ó, a partir de agora, amanhã você vai ter que fazer 10 agachamentos. Depois você fez 10, você fala, quer saber, eu vou fazer mais um pouquinho. Então, a sacada é você conseguir colocar algo que não seja muito difícil para você fazer, mas que você consiga, de alguma forma, depois dar próximo passo. Então, essa é a primeira vírgula que eu gosto de fazer. Que é, cara, às vezes uma coisa pequena que pode te motivar a fazer mais. E o Charles Duhigg chama isso de um hábito angular. Às vezes você faz uma pequena mudança e essa mudança vai afetar várias outras coisas. Então, se eu colocar uma mudança na minha vida que é, quero, sei lá, enfim, descobrir um desafio que eu quero fazer. Quero correr 5 quilômetros.
você não consegue correr 5 km se você é sedentário. Então você sabe que você precisa ir fazendo aquilo ali dia após dia, dia após dia, dia após dia. Você tem uma pequena motivação para fazer isso, muitas vezes te ajuda. Então a motivação ela te ajuda no primeiro passo. Mas depois é a consistência que vai fazer você continuar. E tem uma coisa também que eu estava reparando, quer dizer, que eu vejo presente nas pesquisas também, que mostra como o apoio dos familiares, dos pares, dos namorados, das mulheres, dos maridos, né? É fundamental também. Não adianta a pessoa ter um princípio de querer mudar um novo hábito e também não ter uma parceira, um parceiro que colabore nesse processo. É uma mudança de uma casa inteira, não é isso, doutor? Exato, é uma mudança de uma casa inteira. E esse final do ano é muito legal, né? Que as pessoas estão aguardando assim, um Réveillon para fazer a mudança, né? E vocês sabem qual é a melhor data para começar a fazer uma mudança? Segunda-feira, né? Oficialmente? Segunda-feira que as pessoas procuram. A melhor data é hoje. A Flávia acertou, a melhor data é hoje. Exato. Quanto antes você começar, melhor. Você já vai começar o ano com novos hábitos, né? E é super importante a família estar apoiando, né? No consultório a gente trabalha muito essa questão da motivação, né? Com o paciente se manter motivado naquele objetivo, né? E eu gosto sempre de um princípio de equidade, né? Eu não posso dar o mesmo tratamento para todas as pessoas, porque pessoas diferentes têm necessidades diferentes. Então, se eu tenho um muro muito alto aqui, e eu tenho várias pessoas que têm alturas diferentes, mas elas querem olhar por cima desse muro. Se eu der uma banquetinha da mesma altura para todo mundo, para alguns eu vou resolver o problema. Para outros, ela vai continuar abaixo do muro, não vai conseguir enxergar. Então, a habilidade de você poder dar atenção diferenciada para aquela pessoa que precisa de uma atenção diferenciada. Por exemplo, eu na minha adolescência eu ia ser atleta, então eu tive vários treinadores. E tinham treinadores que motivavam todos da mesma maneira. E eu nunca fui aquele atleta que era motivado na base da cobrança, sabe, da briga. Eu sempre fiquei muito bem motivado no reforço positivo. Eu também, funciona assim. Você foi muito bem, isso daí você tá errando, mas tá evoluindo, isso me faz evoluir absurdamente. Chegar para mim brigando, você não joga nada, querendo me motivar, aí que eu me escondi, eu não jogava nada. Então a família tem que entender isso, né? Quem melhor conhece o marido do que a esposa? Quem melhor conhece a esposa do que o marido? Né? Os filhos, um irmão conhece muito bem o outro, né? Então esse apoio familiar, às vezes numa cobrança excessiva, pode acabar atrapalhando. E a gente tem que permitir os pequenos escapes, né? Não pode haver aquilo, por exemplo, da pessoa estar ali fazendo exercício, se alimentando bem todos os dias. Aí um belo dia você chega do lado dela, ela está comendo um quadradinho de chocolate. Você vai brigar com essa pessoa? Se você não elogiou nos outros dias, você não tem direito de brigar com ela quando ela não pode. Então a gente tem que entender também o nosso limite, entender até onde a gente vai. Se eu me lesionei fazendo um treino, no dia seguinte eu vou procurar tratar dessa lesão. Eu vou perder o treino, vou, mas eu posso tentar treinar de um jeito que não machuque, piore essa lesão, ou eu posso simplesmente descansar, me recuperar. E no dia que, por exemplo, eu sair da dieta, né? Eu não gosto nem dessa palavra dieta, eu gosto de alimentação, porque a alimentação ela não tem data nem dia para terminar, né? Uma dieta ela tem um dia para começar, um dia para terminar, por isso que todas as dietas falham, né? Tem um estudo do Dr. Katz, da década de 70, que ele falava assim, todas as dietas devem morrer, porque nenhuma dieta funciona por um período longo. A longo prazo, todas as dietas falham, exatamente pelo princípio do que é dieta, de ter um dia para começar, um dia para terminar. Então a gente tem que trabalhar muito com essa tensão de como a pessoa vai ser motivada, né? De como ela encontra aquela motivação diária para fazer aquilo. E trabalhar muito essa questão da disciplina. A disciplina é repetição, é o hábito, né? Mudar um hábito é muito difícil, né? As pessoas reclamam assim, nossa, mas eu vou comer só isso, né? Pouca variedade de alimentos. Mas se eu for pesquisar, a variedade dietética de uma pessoa comum é muito pequena, né? Varia ali do arroz, feijão, carne. E lá em casa, por exemplo, nós temos hoje uma filha, a Júlia, a mais velha, que dos 4, 5 anos para cá se tornou vegetariana. Que legal. E incrível que ela trouxe esses novos hábitos para dentro de casa e a gente abriu um portal dimensional de gostos, de conhecimento, de nutrientes, substituições e que nos fazem muito bem. Quando a gente viaja para fora ou quando a gente viaja para qualquer lugar do Brasil também, ela já sabe, o mapeamento dela é onde é que tem um restaurante vegetariano e nós vamos com ela. A gente adora e tem um sabor de explosão, porque como são coisas que não são a carne, não é a carne, é outro tipo de proteína, eles buscam aprimorar o sabor para que a gente se interesse por aquele alimento. Então é legal também, né, buscar essas outras alternativas como essa do próprio universo vegetariano, né, que são muito potentes, né? Sim, isso é muito interessante. Eu já fui vegano durante um período muito longo da minha vida, fiquei vegetariano. Hoje eu estou mais flexível, mais em ambientes sociais, né? E é bem interessante, assim, eu lembro que eu fiz uma viagem com a minha esposa para os Estados Unidos, né? E a gente estava na dúvida de como comer, foi na época que a gente estava vegano.
E aí existem aplicativos que você bota a sua localização, ele diz todos os restaurantes ao redor. Que máximo. Então isso ajuda muito nisso, né? E a dieta vegetariana é uma dieta que ela é muito inclusiva, né? Normalmente ela traz para o nosso prato temperos, alimentos que a gente não estão no dia a dia, né? Exato, Então a pessoa quando para de comer carne, ela para para pensar, fala, nossa, mas então eu não vou comer nada. Né? Mas ela passa a comer muito mais variedade de coisas. E são saborosíssimas. A gente foi em restaurantes com elas que a gente sai babando da quantidade de sabores que a gente fala assim, o nosso cérebro não computou, não havia computado ainda coisas, mas combinações diferentes. Está sendo muito interessante essa ciência desse universo aí. Abriu um portal, né? O doutor é nutrólogo. A minha primeira formação foi em nutrologia, né? Qual a diferença do nutricionista para o nutrólogo? A faculdade de nutrição é uma faculdade que ela dura 4, 5 anos, e alguns cursos de alguns estados mudam. O curso de nutrologia ele pode durar até 2 anos de formação. A nutrologia ela é focada mais nos distúrbios nutricionais, né? Mais do que na prescrição dietética para o paciente atleta, mas também foca nisso. Tá? Mas também foca principalmente nos pacientes que precisam se alimentar, mas, por exemplo, não podem, né? Por exemplo, um paciente que sofreu um acidente de carro, ficou em coma induzido. Esse paciente vai ter que se alimentar ou por uma sonda, que a gente chama de sonda nasogástrica. Então, a gente tem que fazer um cálculo exatamente das calorias que ele precisa para manter aquela massa muscular dele, para ele conseguir manter as funções biológicas dele. Então, o médico entra mais nesse sentido. A nutrição entra como nosso aliado, os nutricionistas atuam como nossos aliados. Eu, Bruno, apesar de ter feito formação de nutrologia, eu não prescrevo dieta para os meus pacientes. Eu acho que o nutricionista é muito mais competente para isso. Eu acho que o tempo de consulta fica muito longo, né? E eu prefiro ter uma equipe multidisciplinar, pessoas diferentes, apresentando pontos de vista diferentes, do que uma pessoa tocar aquilo sozinho. Sim. E a minha segunda formação foi em endocrinologia, porque eu achei que estava faltando mais entender esses processos metabólicos, entender das vias bioquímicas. É uma área que eu adoro estudar, eu sou totalmente nerd, eu estudo isso todo dia. Para você ter ideia, eu acordo em média ali entre 4 e 5 horas da manhã, na maioria dos dias, para eu poder ter 3 horas de estudo em paz pela manhã. E aí, às 8, eu começo a fazer as outras coisas. Lembra um amigo nosso aqui. Pois é, Lembra um amigo muito. nosso aqui. Esse é o melhor horário para eu treinar, porque depois que o dia começa, esquece. Mas a leitura é fundamental para vocês que lidam com essa ciência evolutiva, né? Com esses seres humanos evolutivos. Atualização eterna. E doutor, eu estava vendo também uma questão que é assim, perder o peso é até fácil, entre aspas, mas manter o peso é o grande desafio. Por quê? Manter. Isso é muito difícil realmente, assim, eu imagino que você que talvez esteja olhando em casa, tenha já muito frustrado, porque a maioria das pessoas já tentou emagrecer por diversas vezes e sempre cai nisso, né? Daquele efeito sanfona, o efeito ioiô, né? Isso é complicado porque a nossa fisiologia, né? O nosso corpo humano trabalha contra a gente nesse sentido, né? O corpo humano, ele foi projetado para armazenar energia e a gente armazena essa energia, uma das formas dela é estocando gordura. Então, a gente gasta muito menos energia do que a gente precisa. E lá no nosso cérebro, a gente tem uma região ali que é entre a hipófise e o hipotálamo, que é o termostato do nosso corpo. Ali é onde está o maestro da nossa regulação, da nossa homeostase, que é o equilíbrio fininho que acontece dentro do corpo humano. Então, lá nesse hipotálamo, ele define o peso que ele acha que você deve ter. Por quê? É o peso que você teve na maior parte da sua vida. Então, se você tem 80 quilos e você reduziu esse peso para 70 quilos, o teu hipotálamo ele vai trabalhar para você recuperar aquele peso. Então, a gente tem que usar estratégias diferentes em momentos diferentes. Por isso que é difícil o paciente conseguir fazer isso sozinho. Por isso que a obesidade infantil é tão difícil e complicada, né? Porque já fica uma memória ali, né? Exato. E dependendo da fase que a criança ela ganha peso, porque a obesidade ela pode acontecer por 2 mecanismos, tá? Ou eu tenho um aumento dessa célula de gordura, quando eu engordo, que a gente chama de hipertrofia. Né? Quando você vai para a academia, você vai fazer o quê? Hipertrofia muscular. Você vai aumentar o tecido muscular. Então, hipertrofia é aumentar o tamanho das células. Ou eu tenho um mecanismo que eu chamo de hiperplasia, que essas células elas não aumentam de tamanho, mas elas se multiplicam. Então, uma célula que era 1, viram 3, 4, 5, 8. Né? Então, na primeira infância, a gente tende a fazer isso. A gente faz esse processo de multiplicar as células de gordura. Na adolescência, a gente também tende a multiplicar essas células de gordura quando a gente engorda. Na fase adulta, não. A gente só aumenta o tamanho dessas células. E por que isso é importante? Você imagina que eu tenho aqui nessa sala, eu faço um desafio, encho um monte de balão. Dou um palito na mão de cada um, falo assim, vamos ver o quão rápido a gente consegue estourar todos esses balões. Imagina que esses balões são células de gordura. Se eu tenho balões grandes, é até mais fácil de eu estourar ele.
Agora, se eu tenho muitos balões pequenininhos, a gente vai demorar mais furando eles. Então, a criança que desenvolve obesidade ou está acima do peso numa idade muito jovem ou no começo da adolescência, ela vai ter uma dificuldade maior de emagrecer na fase adulta exatamente por isso, porque ela tem mais células de gordura, produzindo ali o hormônio de leptina, né, para tentar atuar regulando isso. Ou seja, para a criançada, para os pais que estão nos vendo, quanto mais cedo, ou seja, o famoso hoje, você colocar os novos hábitos alimentares para a criançada, mais fácil também vai ser a evolução desse ser humano aí em termos corporais. Sim, a obesidade infantil ela pode reduzir a expectativa de uma criança em até 20 anos. É muita coisa. Aumenta a chance de diabetes em 80%. Que coisa, né, doutor? E a base para as crianças acaba sendo a alimentação saudável e a atividade, porque na maioria das vezes não tem o estresse, o nível elevado de estresse como a gente tem, não tem a questão do sono, porque na maioria das vezes também as crianças ainda têm o privilégio de dormirem bem. Então são 2 pontos ali, né, para focar em a alimentação mais saudável e alguma atividade entrar. As cantinas das escolas públicas mudaram a política dos lanches e das refeições, né, inclusive de uns anos para cá. Sim, isso é muito importante. Primeiro, na criança, a atividade física, o Rafa pode falar melhor do que eu, ela deve ser lúdica. Deve ser uma brincadeira. Total, Lá em casa é a mesma coisa. A Júlia e a Olivia entraram assim na vida do Rafa, lá na nossa vida atividade, brincando com a gente, enquanto a gente treinava. Até teve um treininho de brincadeira aqui do Dia das Crianças. Do Dia das Crianças. Foi muito Fizemos uma baguncinha legal. Foi muito legal para mostrar que tem como você botar a criançada participando e estar lá em atividade com você de uma forma de farra lúdica que vai ser benefício, né, para todo mundo. E uma coisa que é muito menosprezada é o exemplo. Né? Você vê seus pais fazendo atividade física, vê seus pais se alimentando bem. Então, você quer que seu filho desenvolva bons hábitos, comece por você. Né? Tem um estudo, né, muito interessante, porque a gente sabe que a obesidade está ligada à genética. Né? Mas não só. Doutor, ele come muito mal, mas e você? Come o quê? Exato. A mãe reclama do filho que come mal e ela come mal também. Exato. Ó, gente, estamos chegando no finalzinho, né? Porque a gente tem muito papo, mas o tempo também é curto, porque a gente pode abranger esse universo tão fantástico. A gente ficaria com você 4 dias. E, aliás, eu quero até desenvolver um outro onde a gente possa estar falando aí de obesidade, doutor, porque é um índice hoje tão grande dentro da nossa sociedade que eu acho que seria muito legal se você pudesse voltar para a gente falar aí sobre obesidade e se aprofundar, né? E a gente deseja que os novos hábitos comecem agora. O tal ano novo que vem aí, que seja hoje, né? O novo ano começa agora. O ano novo começa hoje, gente. Ano novo, hábitos novos. É isso. Eu acho que a gente trouxe aqui algumas questões que já são pilares aqui na U Treino. Desde lá do início, a gente tem aqui 4 pilares onde a gente fala o combate ao estresse, o bom sono, a atividade física e a boa alimentação. E o espírito em comunidade. Tirar álcool e cigarro. Em comunidade que chega aí, todas as pessoas, né, passam por isso e se elas conseguissem manter isso em equilíbrio, elas teriam, assim, uma vida saudável e entrando os outros itens de espiritualidade, das amizades, das relações, que a gente sabe o quanto são importantes também. Mas eu acho que foi legal porque a gente traçou aqui metas palpáveis, de fato, para quem está assistindo a gente. Ou seja, vamos colocar lá no papelzinho, nada de colocar algo que seja tão difícil, que a gente não vá conseguir atingir, desenvolver. Vamos colocar metas cabíveis, onde a gente também possa se parabenizar. Olha, consegui aqui, ó, já foi 1 quilo, já me alimentei melhor, já estou dormindo mais cedo, já estou conseguindo fazer atividade. Se não conseguir durante a semana, tivemos o talk sobre isso. Faça no fim de semana, já se sabe. Se não der todo dia, se compensa no fim de semana e ok, melhor do que não fazer. Então, a gente conseguindo inserir hábitos de forma paulatina, de pouquinho em pouquinho, você vai ver que depois você vai estar levando uma vida onde vai fazer parte do seu dia a dia. E até a visão, a metodologia que o Rafa desenvolveu aqui, a 4 mãos, com todo o nosso time, pensando exatamente nisso, na progressão, né, Rafa? Então aqui nós temos, para você começar fazendo um treino iniciante, com calma, para aprender bem as suas técnicas posturais, a todas as observações e cuidados que o Rafa traz. Para não se lesionar. Para não se lesionar. Depois você pode avançar um pouquinho mais, pode ir para treinos um pouquinho mais curtos, um pouco mais intensos. E assim, né, Rafa? Ganhando cada vez mais estrutura, pensamento e corpo para poder evoluir. Tivemos o toque de motivação, né, onde falava para a galera.
A gente teve um Talks também que foi bem legal, em que a gente abordou coisas que a gente falou aqui a gente obviamente falou diversas outras também. Mas eu queria, a gente já tá fechando, Lógico. eu sei, Flávia adora quando eu faço isso. Mas uma dúvida que ficou aqui na minha cabeça é, quando você vai fazer essas mudanças de estilo de vida, você gosta de fazer mudanças assim mais drásticas? Você falou, cara, você tem isso aqui que você tem que fazer, ponto, ou dá muita facilidade pro seu paciente? Eita. Eu gosto muito de individualizar baseado no que eu sinto que o paciente consegue naquilo que a gente acorda. E até baseado no histórico também, né? Isso, né? Até mesmo no tratamento. Recompensa, né? Saber que ele atingiu, né? Dependendo do paciente, né? Eu sempre brinco com o paciente, falo assim, imagina que você tem que sair daqui agora e ir para o aeroporto. Tem só um caminho que você vai fazer? Não. Tem pelo menos uns 3, 4 caminhos diferentes que você pode fazer de carro para chegar até o aeroporto. Você vai chegar lá de qualquer maneira. Uns caminhos vão fazer você chegar mais rápido e outros caminhos vão fazer você chegar mais lento. O que a gente tem que trazer para o paciente ou para a pessoa comum é você trazer ele para essa tomada de decisão. Fazer ele entender o risco que ele está correndo se ele não seguir aquelas orientações. Eu sempre creio que a doença motiva muito mais do que a estética. Por mais que as pessoas pensem o contrário, né? A doença vai fazer você perder dias de trabalho, perder dinheiro, perder saúde, perder tempo com a família. Então, é muito mais fácil a gente prevenir isso do que tratar uma vez que esse problema está estabelecido. Então, óbvio que para o paciente é legal a gente começar lento e gradualmente, para ele entender aquilo que ele vai conseguir mudar. Mas tem alguns hábitos que a gente tem que definir uma data para parar. Por exemplo, o hábito do fumo, se o paciente estiver consciente disso, a gente vai trabalhar toda essa questão, ajudar ele medicamentosamente, mas trabalhar uma data. Assim, olha, você vai pegar um cigarro, vai escrever ali a data e vai escrever que é o seu último cigarro. E naquele horário, naquela data que você escreveu, vai ser o último cigarro e pronto. Aí a gente pode fazer mais paulatinamente. Mas outros hábitos, isso é para largar um hábito ruim. Mas para iniciar um hábito novo, sempre é legal ir devagarinho, né, Rafa? Boa, boa. Por que eu perguntei isso? O Ota tava falando de progressão e a gente tem essa preocupação, né? De novo, às vezes as pessoas querem ir no conta-giro de uma vez e nem sempre é possível, mas o que eu tenho visto na minha prática, foi por isso que eu perguntei, é que às vezes você estabelecer, cara, tenta seguir isso aqui que a gente combinou. Como você falou, tem que ser individual e por isso que é legal a gente estar fazendo isso aqui, para as pessoas terem conhecimento, porque talvez nem todo mundo vá conseguir ir lá em você, a gente já falou isso aqui, né? O nosso objetivo é democratizar o conhecimento para que as pessoas possam entender melhor como é que funciona e tomarem a sua atitude. Então, a partir do momento que eu escrevi, idealmente eu preciso tentar cumprir ao máximo. Era aí que eu queria chegar, entendeu? Por mais que seja progressivo, cara, tô conseguindo fazer 5 minutos, tô conseguindo fazer uma meditação, tô conseguindo fazer um treino, beleza. Agora isso já tá na minha rotina, deixa eu fazer um pouquinho mais, deixa eu fazer um pouquinho mais. Mas estabelecer algo que seja acessível, que você consiga, mas que tenha um mínimo desafio. E aí, como consequência, a gente vai conseguir colocar determinados aspectos na nossa vida para gerar mudança. Senão vai ser muito difícil gerar mudança. E dito isso, Rafa, a democracia do conhecimento que você diz está muito clara aqui na nossa vertical do Talks, porque é a democratização do conhecimento, mas com um quilate de conhecimento incrível, que são os mais variados assuntos, com as mais variadas pessoas, especialistas de muitas áreas que colaboram com a sua transformação, com a sua evolução aí. E não é só uma democracia do conhecimento, é o quilate desse conhecimento. Por isso eu quero agradecer muito a você, Dr. Bruno, pela presença mais uma vez. Vai já estar convidado para outro Talks. Com certeza. Vamos fazer um outro aí falando sobre obesidade, como é que a gente pode esclarecer, tirar dúvidas e ajudar as pessoas para conseguirem dar essa virada de chave também e implantar aí esse modo de vida mais saudável, que é o que a gente deseja para todo mundo. A gente deseja um feliz ano novo agora, né? Sim, hoje. É agora. Começando agora. É isso aí. É hoje, novos hábitos hoje. Gente, estamos encerrando então Obrigado, o nosso doutor. Talk. Espero que a gente agradeço. tenha ajudado aí vocês a mudarem hábitos novos, tudo a partir de agora, já. Beijo! Beijo! Feliz Valeu, ano doutor. novo! Feliz ano novo! Agora! Gente, esse assunto não acaba, né? Se der Não, mais, é muito fica bom, aqui né? horas. Meu Deus.